resposta de Deus era: a minha graça te basta e ponto final. Deus não tirou o espinho na carne do apóstolo Paulo. Com isso, ele cresceu e se tornou o apóstolo que foi. E hoje, para nós, ele é um grande testemunho de fé e superação. Sabe por quê? Porque Deus colocou ou permitiu que se colocasse um espinho na carne de Paulo. E esse espinho gerava sofrimento. Espinho que Deus não arrancou, mesmo tendo o apóstolo orado insistentemente, quem sabe muitas vezes. Deus não removeu aquele espinho, porque se Deus removesse, quem sabe, Paulo morreria na fé. Deus tem colocado coisas diante de você para exercitar a sua fé, a musculatura espiritual, para você crescer, superar. E nessa visão, assim, muito superficial que eu fiz da Bíblia Sagrada, eu vi várias coisas. Por exemplo, lá no 1 Samuel, no capítulo 17, eu vi Davi lutando com Golias, e aí eu me perguntei: o que seria Davi sem Golias? Porque até o dia que Davi enfrentou Golias, ele era apenas um pastor de ovelhas, era um camponês, era apenas alguém que levava marmita para os irmãos que estavam na guerra. Era um desconhecido, estava no anonimato. Nem o pai dele o via como alguém capaz de fazer alguma coisa grande. Olha, o profeta Samuel chegou em sua casa, o pai até se esqueceu que tinha um filho chamado Davi. O pai colocou na fila todos os filhos, menos Davi. O profeta teve que perguntar ao pai: não tem mais filho algum? Porque Deus insistia com o profeta. Um filho esquecido pelos pais, um filho desprezado pelos irmãos, alguém jovem desprezado pelos irmãos. Ele era apenas um camponês, ele era apenas alguém esquecido. Mas no dia que ele enfrentou Golias, ele se tornou o grande Davi. Então eu entendo que Golias foi o passaporte para o grande voo, para a grande viagem de Davi. Quem era Davi antes de Golias? E quem Davi se tornou depois de Golias? Deus te colocava alguns Golias diante de você. E esses Golias, eles estão dentro de um processo de Deus para te fazer crescer. Quando você enfrentar os seus Golias, esses Golias vão dar a você a chance de crescer. Quem era Davi antes de Golias? Quem se tornou Davi depois de Golias? Você nessa noite tem que enfrentar seus Golias? Ou não? Deus está dando muitas vezes a você a chance de, como é que se fala? Contracenar. Palavra essa. Com vários personagens. Contracenar com demônios. Contracenar com pessoas que aparecem diante de você para puxar o seu tapete, para prejudicar você nesse cenário da vida, no palco da vida. Quem sabe alguns Golias têm aparecido para contracenar com você, para estar junto com você, como um duelista numa cena. Você não será o mesmo depois desse Golias. Amém? Golias é a sua grande chance. Você quer crescer? Enfrente Golias. Você quer crescer? Não corra de Golias. Você quer crescer? Parta para cima de Golias. Deus vai dar a você a grande história que você gostaria de ter, a grande experiência, a grande vitória que você busca muitas vezes sem saber. Ele pode saber. E aí, amados, nessa breve e superficial visão que eu fiz da palavra, eu encontrei outras pessoas, como por exemplo Moisés. Quem era Moisés antes do enfrentamento a Faraó? Quem era Moisés? Quais experiências poderosas, fortes, inesquecíveis Moisés tinha em seu histórico de vida? Moisés era antes do enfrentamento ao Faraó, Moisés se tornou outro, porque foi ali, no Egito, diante da resistência do Faraó, que Deus fez manifestar todos os seus sinais. E aí você pode assim vislumbrar comigo
Agora, por exemplo, está vendo o Rock in Rio, tá? Rock in Rio. Todo mundo olhando para o Rio de Janeiro. Você abre os sites de reportagem, todos os sites, Facebook, todo mundo falando Rock in Rio. Agora presta atenção. Se hoje aqui na cidade de Ramos, qualquer de nós aqui orasse, a igreja inteira fizesse uma oração que transformasse a água desse rio em sangue, e todo mundo pudesse olhar e ver esse sangue, pudesse descer no rio e pegar uma concha de sangue, um balde de sangue. Você acha que os meios de comunicação de massa eles continuariam dando como primeira opção de reportagem no Rock in Rio? Não. Viriam para cá, para a cidade de Campos, todos os repórteres, todas as TVs viriam para cá. O que eu estou dizendo para você é que a batalha que você está travando, ela visa projetar você, fazer você crescer. Ela visa dar oportunidade para você conhecer mais do poder de Deus. Moisés pôde conhecer mais do poder de Deus nas pragas que foram enviadas ao Egito. Houve um confronto, um duelo entre os deuses, e Moisés estava ali, aliançado com o Todo-Poderoso, e viu cada um dos deuses egípcios caiu. Deus tem dado a você grandes oportunidades. Amém? Elias, quem seria Elias se Jezabel era cara? Quem seria Elias? No momento ele enfrenta os 400, quem seria Elias se os 450 profetas de Baal? Quando ele enfrentou os 450 profetas de Baal, o ibope de Elias subiu. O Deus Todo-Poderoso estava lá, sendo aclamado, olhado. Deus de Elias por todo mundo. E Jezabel, que ameaçou Elias, seria Elias e Jezabel. Jezabel ajudou Elias a crescer, porque no primeiro momento ele recebe a palavra de Jezabel e desanima. Mas aí o anjo chega, fala com ele, conversa com ele, dá água, compra ele, o manda levantar, e depois Deus fala com ele na caverna mais adiante. E Elias, quando estava desistindo da vida, Deus o levantou e ele deu posse a 3 pessoas. Isso quando Elias já via sua história como uma história já acabada. Deus levanta Elias e através de Elias nomeia 3 pessoas, 2 reis e um profeta. Um rei gentil, um rei de Judá, um povo de Israel, e aí o profeta Eliseu, ele nomeia. Deus ainda tinha obra para ele. Amados, nós poderíamos citar vários nomes aqui, vários nomes. A resistência dos judeus em relação ao apóstolo Paulo, as dificuldades criadas pelo Império Romano para Paulo, tudo isso fez com que esses homens crescessem. Quem seria José? Seus irmãos invejosos dele. Foram os irmãos invejosos de José, os irmãos podem estar comigo. Os irmãos invejosos de José que compraram a passagem, não é? Para que José fosse para o Egito. Quem pagou a passagem para os irmãos dele? A inveja dos irmãos de José, não é? A inveja foi a moeda que pagou a passagem para que José fosse para o Egito. E o que fez a esposa de Potifar? Tentou prejudicar José em tudo. Adiantou alguma coisa? Ela acelerou o processo, porque quando ele foi preso, ele foi colocado no calabouço